Boa tarde, meus amigos, com que prazer. Que boa tarde, Fernando, é bom dia. Tá certo, mas é para chamar a atenção de vocês, no bom sentido, claro. Quem sou eu para chamar a atenção de uma maneira assim meio... Não. O que eu quero dizer é que nós temos um programa sempre, às segundas-feiras, às 10 horas da manhã, e são 10 horas agora, quase, né? E temos também terça-feira, às 10 horas da manhã, programa. E na quinta-feira nós temos um programa de tarde, né? O programa às 2 da tarde. Portanto, um grande abraço a todos vocês aqui no Facebook, mas não só no Facebook. A gente tem programa, mas é programa, é podcast, é, digamos assim, live, enfim, mistura as três, bota no liquidificador e dá a mesma coisa, né? Então, na realidade, esse programa é virtual, né? A gente entrevista virtualmente pessoas que estão distantes, mas que são importantes, e agradecemos de montão a sua participação. Agradeço ao Luiz Henrique Oliveira, bom dia, querido, sempre o primeirão na maioria das vezes, né? Ele que é palmeirense e é duodeca campeão, maravilha, nossas honras ao Palmeiras. Um abraço por Marco Silva, que está lá em Oklahoma, um abraço para a Genida Silva também, que não é parente do Marco, está em Petrópolis acompanhando a gente. Olha, tem tantos amigos que a gente tem que falar neles, né? O Berna Steven, de Bangu, Berna Steven. O Mário Tostes, de onde é que é isso? Mário, aqui não fala. A Leia Vieira, de Teresópolis também, muita gente de Teresópolis, o Vander Pinto de Floripa, e também lá de Floripa o nosso antigo ouvinte, que sempre está participando, o Otávio Melo. Temos também o César Mateus de Três Rios, a Bruna Silva, olha, Bruna Silva, que está vendo a gente, não disse de onde, a Jandira Xavier, que é ouvinte nossa antiga, Marina aqui não deu para ver o outro nome, mas vamos botar um óculos aqui que aí melhora. O Antônio Silva, de Cruzeiro, São Paulo, alô, minha terra natal. E também como é que é? Alves Júnior, gente, meu querido amigo Alves Júnior, um abraço grande para você, Alves. Que prazer falar contigo mais uma vez. Muito bem, então acontece, minha gente, incrível, porque o programa do dia de hoje traz naturalmente o Sérgio Solon, que vai conversar com a gente, e vai trazer também o Wagner Menezes, se tudo correr bem, é o normal de acontecer. Mas não vamos falar só de esportes hoje, não. A gente está muito preocupado com essa onda de assaltos que está acontecendo nas grandes cidades, no Rio, São Paulo, Salvador. E enquanto eu aguardava dar o horário para fazer o programa, eu fiquei vendo um pouco o programa, o finalzinho daquele jornal de manhã, e depois o programa da Patrícia Poeta, O Encontro. E ela apresentou esses fatos, entrevistou uma delegada, e essa delegada lá em São Paulo, exatamente na Avenida Paulista, onde é a mais perigosa situação que acontece, e essa delegada estava dizendo que essa insegurança dá-se por quê? Porque apenas uma das pessoas, essa pessoa foi presa, menor talvez, 11 vezes e solta logo após, porque a legislação é muito branda, e que isso teria de se modificar. E eu fico me perguntando, porque esses policiais todos fazem o esforço maior, que é o de prender. Chega lá, vai lá o juiz, solta baseado na legislação. E realmente isso é um erro muito grande, é uma legislação arcaica, isso tem que mudar um dia, e só pode ser mudado pelos senhores deputados e, obviamente, pelo governo de plantão, no caso atualmente, presidente Lula, no caso, evidentemente, quando é federal. De qualquer maneira, tem-se que endurecer muito mais as nossas leis, porque é muito difícil. Ontem uma repórter da TV Globo, todo mundo viu, acredito, uma repórter da TV Globo estava andando, estava fazendo a sua reportagem, passou um andante de bicicleta, um cara de bicicleta, com aquela mala de entregador, e que na verdade era apenas para disfarçar, e tentou tirar
o celular dela. Não conseguiu, mas foi isso que aconteceu. Isso foi demonstrado para o Brasil inteiro e volta e meia acontece esse tipo de coisa. Então, cadê os senhores deputados? Eles têm segurança, eles têm uma equipe muito grande, eles têm um salário muito acima da média da população brasileira, né, perto de 40 mil, isso se não houver as maracutaias, né? Então, esses senhores não são capazes de, além do terno e gravata, de legislar em causa, evidentemente, da população que está meio que abandonada com relação a isso. Marco Silva está nos vendo aí, um abraço com menos de 1 grau lá nos Estados Unidos. Que coisa, hein, Márcio? Hein, Marco? Nossa vida, rapaz! Diz ele que é o reserva do Wagner, mas eu acho que o Wagner vem. Amanhã se aparece. Pois é, se não vir, de repente vamos ver. Depende do tempo aqui que a gente tem que fazer, tá bom, querido? Obrigado. E isso é um fato. Eu me lembro pelo seguinte, quando eu cheguei no Rio, você sabe, eu cheguei em 1971 no Rio de Janeiro, vindo de Juiz de Fora, onde eu fiz os meus estudos e onde eu também já trabalhava em imprensa. Daí deu até origem a um livro chamado 50 anos de comunicação, que está com a venda esgotada, que a gente publicou em 2013, quando eu fiz os 50 anos de comunicação. Evidentemente, já passou muito mais tempo, eu estou com 60 anos de comunicação, insistindo, não desistindo. E eu me lembro que em 1979, ou seja, 44 anos atrás, eu era noivo da Samira Valente, né? A minha mulher até hoje. Deixa eu aceitar aqui o nosso querido Sérgio Solon. Solon, peraí, aqui, chamada de vídeo, vamos nós, só um minutinho. Então, meus amigos, eu era noivo da Samira e ambos trabalhávamos no Sistema Globo de Rádio, 1979. Quero dizer que eu já tinha 8 anos de Rio e nessa época, principalmente nos anos 71 até 73, 74, caiu a ligação, viu, Sérgio? Depois a gente liga de volta, por favor. Então, eu já tinha, nesse período, uns 8 anos de Rio, e o Rio era tido e havido como muito, muito, muito seguro. Só tinha problemas na Lapa, onde havia os malandros da Lapa, etc. e tal. Muito bem, isso aconteceu por quê? Quando 79, digo, ela foi pegar na Rádio Globo, ali que ficava ali na Rua do Russo, hoje não fica mais na Rua do Russo. E por quê? Porque nós íamos jantar. E aí, resultado, tá chamando aqui, só um minuto, viu, gente? E nós fomos rendidos por 4 marginais. Nós fomos rendidos naquela ocasião por 4 marginais. Pronto, agora chegou. Nossa, sob poder de revólver e tal, naquela época ninguém tinha cartão, né? Então todo mundo recebia em dinheiro de 15 em 15 dias. E o que acontece? A gente ficou de posse de marginais naquela época, que rodaram pela cidade durante 2 horas e 15 minutos. E no final dessa história, para não alongar muito, no final eles tinham assaltado uma padaria e eu entabulei conversa, porque eu ia fazer o quê? Eu era um cara de 30 anos apenas. Então, o resultado, eu consegui bater papo, eles souberam que na época eu fazia a Rádio Mundial, a Rádio Globo, fazia a Rádio 98, que eram as grandes rádios do Sistema Globo de Rádio. Eu te ouço e tal. E aquilo amoleceu um pouco aquela situação, quando nós paramos em frente à rodoviária Novo Rio. Naquela época, a Rodrigues Alves tinha mão e contramão, e eles tentaram assaltar um segurança. E aí houve troca de tiros, atingiu o nosso carro, mas não atingiu ninguém. E eu confesso a vocês que quando 2 deles desceram para acudir, aliás, um deles desceu para acudir o quarto que estava lá trocando tiros, ficaram 2 moleques de 20 anos, e eu falei, olha agora, e agora, doutor? Aí já me chamavam de doutor, vê se pode, né? E eu dizia assim, agora sai daqui que todo mundo é bandido. Bala comendo, resultado, saíram e nós fomos largados lá num matagal de Belfort Roxo. Isso 2 horas e 15 minutos depois do assalto. Naquela época, imaginou vocês.
E hoje em dia a gente está vendo a reincidência de vários roubos, furtos, assaltos, e eu concordo com a delegada que acabou de dizer aqui com a Patrícia Poeta, dizendo que não basta só a ação da polícia e do delegado. Há que ter uma legislatura muito mais, uma legislação, perdão, muito mais poderosa, muito mais dizendo não, tem que pagar o crime, não basta. Eu fico danado da vida quando eu vejo aí esses jornais botar fulano de tal foi condenado a 165 anos. Isso é sensacionalismo para vender jornal, porque ninguém cumpre isso. O máximo de cumprimento são 30 anos, mesmo assim, de acordo com a lei da progressão, de repente, se 6 anos você teve bom comportamento, ou 6% você acaba de olho na rua. Quer dizer, é um negócio complicado. Eu estou aqui com ele, a Triciana Fonseca está vendo a gente. Oi, Triciana, um abraço para você, querida. E também eu estou aqui com o Sérgio Solon. Alô, Sérgio. Bom dia. Eu fico me confundindo aqui. Bom dia, tudo bem? Tá tudo bem com você? Bom dia, amigo. Tudo ótimo. E nesse 11 de dezembro, esse ano terminando. Sei. Fernando, espero que você esteja muito bem. Hoje completando 2 anos da morte do nosso amigo, companheiro, repórter esportivo de primeira qualidade, que foi o Robson Aldir. Ele que brilhou tanto no programa do Haroldo de Andrade e também no Amarelinho da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Verdade. E era nosso confrade da Confraria dos Amigos do Rádio. E é uma pena realmente, são amigos que a gente perde, e na medida que a gente vai envelhecendo, digamos assim, isso vai sendo mais comum. Outro dia eu conversava com o Osmar Dubrec, que fez, aliás, quero mandar os parabéns, fez um show belíssimo no Beco das Garrafas. Ele faz parte da aula de compositores da Portela e é um excelente cantor. E ele estava falando, Fernando, cada vez mais colegas nossos vão, porque ninguém fica, essa que é a verdade, né? E você falando aí dos 2 anos do Robson Aldir, te agradeço a lembrança, porque eu não havia guardado na memória o dia. Que ele esteja num caminho de luz. Mas, meu amigo, vamos lá. O nosso Marco Silva hoje está mandando um abraço, dizendo que ele está com 1 grau abaixo de 0, acima de 0. Para mim é tudo a mesma coisa. Você já passou por uma situação dessa? Já. Na viagem pro exterior já fiquei. Não gosto de frio não, Fernando. Onde exatamente? Já para Londres, né? Em Londres, já peguei. Para o negativas. Para o londrino é absolutamente comum, né? Uma ocasião, eu estive em Paris, eu e Samira, e a gente fez um pit stop praticamente, porque eu estava em Portugal, não dessa vez, de uma outra vez. Eu estava em Portugal e improvisei uma viagem, eu tinha prometido a ela que íamos conhecer Paris. E fomos efetivamente. Em lá chegando, eu tinha um agasalho desse de nylon, que aquilo não passa vento, né? Mas, meu amigo, era um frio avassalador. E a gente ficou dentro do ônibus de turismo. Aquela ali, a Torre Eiffel, ali não sei onde. Mas coragem, foi preciso coragem para sair andando. E aí o nosso amigo aí tá morando lá. Mas e aí, o que você... Ele tem Oklahoma, né? O Marcos estava me explicando que ele mora na cidade de Oklahoma City. Isso. Não, ele não mora. É uma cidade que... Não, ele não mora, é a filha dele que mora lá. Ele mora em Austin, eu sempre esqueço o nome, é uma cidade periférica. Você sabe que lá nos Estados Unidos não existem bairros, né? Existem cidades. Então o que acontece? Austin é, na verdade, a referência, porque é a capital do Texas, né? E ele mora, ele é capaz de dizer a qualquer momento aí. A cidade que ele mora, mas é a 70 quilômetros de Austin. Ele estava explicando que Oklahoma ficou mundialmente conhecida como uma cidade dos furacões, dos tornados, né? Isso. Mas parece que há muitos anos, graças a Deus, não tem nada lá. Há muitos anos, é verdade. Tem esse inconveniente, né? Eu tenho um amigo, rapaz, que está lá nos Estados Unidos, falou, Fernando, conta a história, mas não fala meu nome.
tá? Porque às vezes a gente reclama e tem que reclamar dos chamados hospitais públicos, alguns com condições e a maioria talvez com dificuldades e tal. Mas na verdade, aqui no Brasil, se você lamentavelmente sofre um acidente, Deus permita que não sofra, você com certeza será atendido no hospital público e as operações de emergência, elas existem e mais do que isso, quando você sai, você não paga nada. Então esse amigo falou, Fernando, eu estava em Orlando e de repente tive um piripaque, me parece que alguma coisa caiu a pressão e tal, eu desmaiei, foi agora recente. E ele está pé da vida, porque então fui parar numa emergência. Fui parar numa emergência, fui atendido por um médico e depois me deram soro na veia. E no dia seguinte, ou no final do dia, perdão, nem foi dia seguinte, no final do dia mandaram eu para casa. Você sabe de quanto foi a conta, Fernando? Falei, não, não tenho a menor ideia, espero que você tivesse dinheiro no banco para pagar. Então ele teve de pagar ao médico US$ 700, o exame de sangue US$ 400, e ele elencou alguns remédios, tudo direitinho, e para poder sair do hospital ele teve que desovar lá R$ 16.000. Então, bendito INSS, porque pelo amor de Deus, não é? E tem gente que ataca o SUS, né? A gente teve um ministro do governo anterior que chegou a dizer que o SUS tinha que ser privatizado. Né? Então, é verdade. Daí a realidade caindo sobre a cabeça dos brasileiros que moram no exterior. Né? É tudo muito bonito, mas se não tiver La Plata, vai se ferrar. Realmente, é um negócio. Fernando Pereira, que já foi presidente da Confraria dos Amigos do Rádio e estará conosco lá no dia 15, no almoço de fim de ano. O Fernando está dando um bom dia para nós e para você também, Sérgio. O Marco Silva dizendo, Fernando, dia 12 de janeiro de 2024, eu, Diogo e Tiago, então o que eu uso óculos? Me diz uma coisa, pipoca, deixa eu... Não, olha só, Fernando, dia 12 de janeiro de 2024, eu, Diego e Tiago, meus filhos, e Dan Macmillan, é o genro, ele é da Marinha, acho que da Marinha ou da Aeronáutica, é americano. Vamos caçar porco e veado. A previsão é para 10 negativo. De coração, Marco, esse é um esporte que eu não gostaria de fazer. Eu respeito, mas eu tenho pena dos bichinhos. Essa é que é a verdade. Não sou inocente, não. Eventualmente, muito raramente como carne, mas eu fico com pena. É Georgetown, onde ele mora. Georgetown, onde ele mora. É isso aí. Mas vem cá, falando daquilo que normalmente a gente fala, que é futebol, a expectativa tricolor agora com relação ao Mundial. O que você acha que vai acontecer? Começa amanhã, né, o Mundial da FIFA, é a última edição desse formato do Mundial, que a próxima será com 32 clubes, começa amanhã, 3 da tarde, Al Ittihad e Al Nassr. E o Fluminense já está na semifinal esperando o seu adversário, o Manchester City também. O Guardiola, técnico do Manchester City, está dizendo que o Haaland, que é o fazedor de gols do time inglês, não tem previsão de volta, não se sabe se ele participa na edição do Mundial. Para a sorte do Fluminense, o Haaland está, por enquanto, no departamento médico. Parece que ele teve um problema ósseo, né? De ordem óssea. Sim. O Fluminense vai disputar no dia 18, começa a semifinal do Mundial. Fernando, se eu te dissesse que eu tenho um sentimento de que o Fluminense pode ser campeão, eu tenho. Será sentimento ou será torcida por ser um clube do Rio de Janeiro? Ou as duas coisas juntas? Porque aí estamos iguais. Aí estamos iguais. O Fluminense é um time de situações improváveis, sabe, Fernando? Sim. Era improvável que o Fluminense fosse campeão da Libertadores. Porque no decorrer da competição, por exemplo, no jogo contra o próprio Internacional na semifinal, o Fluminense jogou muito mal as duas partidas. E chegou à final, efetivamente, né? E mereceu o título contra o Boca Juniors. O Fluminense é um time que, assim, na minha memória, é um time de situações improváveis. Tem pessoas de fim de carreira ali naquele time, como o Marcelo, né?
lateral esquerdo. Sem dúvida. Seria para o Fluminense, Fernando, seria para a carreira desses jogadores um título para coroar a carreira e para encerrar por cima. Né? Eu concordo com o que você falou, o Marcelo é um fora de série, né? Inegavelmente. Eu vi alguns jogos dele, acredito que você viu também, mas em loco, no Maracanã, por exemplo. Olha, vou te contar o caso. E eu gosto muito quando ele sai da esquerda e entra pelo meio. Né? Evidentemente, ele confunde um pouco a marcação e ele normalmente, eu não contei, mas eu acho que uns 80% de passe ele acerta. Né? E além de fazer gol eventual também, né? Além de fazer gol. Agora, o craque do Campeonato Brasileiro foi, sem dúvida, o uruguaio, né? Sim. E engraçado que ele pediu para abreviar o contrato dele com o Grêmio, teve briga no meio do ano. E ele saiu aplaudido, né? Soares sai aplaudido. Luizito Soares. Torcida do Grêmio, homenageado, né? Sim, mas ele é um extra-sério, foi um extra-sério. Né? Mas brilhar no futebol brasileiro não é tão complicado assim, né, Fernando? É verdade, é verdade. E merecidamente, eu achei até uma coisa de evolução mesmo, né, dos organizadores da festa, da CBF em si, premiar Luizito Soares, né, que é estrangeiro, mas que na realidade foi quem mais atuou e deu uma força que o Grêmio não tinha anteriormente a ele, né? Há quem achasse que o Hendrick do Palmeiras deveria ser escolhido como craque. Mas foi revelação. Eu acho mais justo revelação, porque o Hendrick apareceu nos jogos finais, né? E o Luizito teve uma constância. E aí é um menino de 17 anos, né? Ele tem a mesma idade que o Pelé teve quando foi escalado na Copa de 58. Evidentemente... Você falou do Santos, né? A gente não cheguei a ver tua live de comemoração da salvação do Vasco da Gama, né? Já que você falou do Santos, né? Eu não gostaria que o Santos fosse rebaixado. Sim. Mas um detalhezinho que aconteceu no jogo do Vasco, você lembra quando o Santos goleou o Vasco lá na Vila Belmiro? Naquela picada de bola de Soteldo deu e causou aquela confusão lá na Vila Belmiro? Sim. O Berchete fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Em deboche. Aquele foi um momento de... Não se faz isso no futebol, humilhar o adversário. É uma provocação, né? Realmente, aliás, pelo contrário, pisar na bola pega mal para burro. Quer dizer, o cara, ao invés de chutar, pisa na bola. Agora, ele é um craque, né? O Soteldo é admirável, porque, primeiro, ele é venezuelano. E na Venezuela, o pessoal gosta muito de futebol, não é nem futebol americano, é aquele negócio de taco. Não. Enfim, é o mesmo que o norte-americano para valer, o homem norte-americano, né? Os norte-americanos agora gostam muito de futebol feminino, mas futebol masculino não tem tanto gosto assim. Eu estou aqui tentando me lembrar. Mas, então, aparece o Soteldo. O Soteldo tem 1,52 m, 53, uma coisa assim. E o cara joga um bolão, né? E não tem necessidade de fazer aquilo. Um besterol, ele também levou uma banda do jogador do Vasco, que foi parar lá fora do estatelado, né? É um negócio, mas é um desrespeito, eu concordo com você. É um desrespeito. De qualquer maneira, o futebol, com relação à Copa do Mundo, a expectativa é o seguinte: o futebol, não sei se você concorda, é o único esporte em que muitas das vezes o inferior ganha do superior. Né? A posse de bola, eu acho a coisa mais enganosa que existe no futebol. Porque o Vasco perdeu, o Flamengo perdeu, ou o Fluminense teve 78 de posse de bola, mas tem um chute, a bola entrou, não resolve o posse de bola. Quer dizer, então não adianta nada, não é mesmo? Agora, qual é a tua expectativa para o... Tá empolgado já para o Natal? Já está com uma fantasia de Papai Noel? Não é fantasia não. Eu gosto muito, Fernando, da reunião familiar. Eu adoro o Natal, gosto mais do que Ano Novo. Gosto de tomar um vinho, Sim. Conversar sobre o passado, conversar piada, eu gosto muito. É um momento que reúne meus pais, a gente
se confraterniza, toma um vinho português. Seus pais moram em São Paulo, né? Não, os dois não moram juntos, mas moram aqui no Rio. Ah, sei. Você tem parentes lá? Sim, aí a gente se reúne sempre com vinho português, vinho branco, vinho Tem que bom. ser. Né? E aí papaturina, fica conversando fiado. E futebol normalmente está aí entre as pautas da gente no Natal. É, isso mesmo. Falar nisso, eu quero mandar um abraço para Sheila, minha cunhada querida, que ontem é aniversário, e para o meu filho Bruno, que mora na Europa, mas está aqui para passando as festas. Ontem a gente foi num restaurante ali do Boulevard Rio, foi esse tipo de reunião que você fala. Foi muito agradável, né? Presença da família toda reunida, e olha que não é pouca gente, mas de qualquer maneira foi muito bom. E sabe que... E sabe o que eu observei? Eu sou o tal andarilho, né? Eu tenho carro, mas adoro andar a pé. Então, o que acontece? Daqui onde eu moro, que você conhece, até o Boulevard Rio, que é o antigo shopping Guatemi, dá mais ou menos uns 3, 4 quilômetros, né? Quando nós fomos de carro. Quando voltamos, falei, não, dá carona para a cunhada da Samira e tal, e eu vou a pé. Então eu vim a pé, fiz todo esse trabalho a pé. E eu observei, rapaz, ontem foi um grande dia para os restaurantes, todos os restaurantes, e olha que aqui não tem poucos restaurantes, lotados de gente, apinhados de gente. É uma época muito festiva, né? É quando o comércio se movimenta, né? Principalmente com confraternização de empresa, encontros familiares, né? É muito bom o comércio. Agora, eu queria que você fizesse um alerta para a gente, dentro da sua experiência, porque é também uma época de se ter muito cuidado, né? Malandro está cheio por aí e é um momento em que essas pessoas que roubam, que assaltam, lá em Copacabana está um horror, né? Um horror. Quer dizer... Mas ontem está circulando um vídeo pelas redes sociais, parece que pegaram parece não, eu vi o vídeo. Efetivamente, populares pegaram na pancada uma pessoa acusada de roubo, né? Tem na orla de Copacabana, né? As pessoas estão com ânimos aflorados para fazer justiça com as próprias mãos. O que não é aquilo que a gente pode aconselhar, né? Porque você nunca sabe quantos de fato estão ao redor. Em São Paulo está havendo uma coisa que é absurda. Aqui no Rio eu ainda não vi isso. Pode ser que tenha uma ou outra, mas estão se utilizando muito de bicicletas ou de motocicletas para cercar um indivíduo. Existe até uma cotovelada que se dá, por isso o nego vai e pega o celular. É roubo de celular. Então, o que se espera é ação policial mesmo, né? Porque ação policial geralmente... E hoje eu sei que Copacabana acordou cheio de carros da polícia e também dos guardas municipais. Vamos ver o que vai acontecer. Mas isso, Fernando, isso é consequência da convocação dos moradores de Copacabana, de lutadores, de jovens, para se formar grupos organizados para combater o crime. Ou seja, aí o Estado se vê desafiado, né? Porque esse papel é do Estado. Claro que a gente não pode concorrer e nessa raia da incitação à violência e do justiçamento pelas próprias mãos. Mas o Estado está pagando na sua responsabilidade. Fernando, queria só fazer um parêntese sobre o que está acontecendo na Rádio Tupi. A Kelly Jorge agora foi contratada. Não se sabe ainda em que horário que ela vai atuar ali na programação da Tupi. A Tupi fazendo um movimento de renovação ali do seu quadro artístico, né? Mas eu queria falar de uma matéria que está no site da Rádio Tupi, quando vou ler para você, eles chamam de renomado contraventor para informar que o Piruinha foi internado no hospital da Barra da Tijuca. Ou seja, um cara que mete medo até no diabo, o cara é chamado de renomado. É como se fosse uma forma de respeito ao bicheiro, sabe? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem essas maluquices. Tem sim. Eu acho que você tem razão de falar. É difícil, né? Por uma questão até de experiência. Eu passei 23 anos da minha vida trabalhando na Rádio Tupi, né? E a Rádio Tupi, sob o comando do senhor Alfredo Raimundo, ela tinha uma lógica que, obviamente, entre outras coisas, implicava
num sucesso que ela realmente obteve. Eu não sei a quantas anda a nível de audiência, mas outro dia eu li uma notícia aqui pela internet que eu fiquei preocupado. Alguém comentava dizendo que ela está caindo mais do que balão apagado. E eu não sei se isso é fato ou não. Sei que ela está em quarto lugar, né? Sempre usou da artimanha de dizer que era primeiro entre as faladas, entre as rádios faladas. Você vê a última pesquisa dá em primeiro a Melodia, em segundo a rádio JB, se não me falha a memória. Agora, perdão, primeiro o Dia, segundo a Rádio Melodia, em terceiro a Rádio JB, em quarto a Rádio Tupi. Né? E sendo que a Globo permanecia em sexto lugar. Começou a misturar político, é complicado. Entendeu? Começou a querer prestigiar esta ou aquela facção política, é complicado. Infelizmente, vamos ver o que vai acontecendo daqui para frente. Eu entendi que você fez uma crítica a ela, não é isso? Porque pode ser uma gafe isolada de um repórter, né? Como pode ser uma gafe geral, que vem desde a direção. Eu só estou trazendo esse componente para a nossa conversa, porque eu vi renomado como Boaventura, eu pensei, pô, isso é título, o cara é um príncipe, peraí. Né? Então, assim, o Rio de Janeiro parece que convive bem com determinadas vertentes do crime. Sim. Né? Porque a gente não está falando só de uma coisa inocente, como se o jogo do bicho fosse inocente, como se ele não estivesse por trás de crimes e de disputas territoriais. Né? Então, eu concordo contigo, eu concordo. Há que se ter cuidado, né, naquilo que fala, principalmente não encher a bola de marginal. Não é? E, infelizmente, às vezes pode ser um fato isolado. A moça, o rapaz que falou isso aí, não tem talvez a experiência que você tem, que outros têm também. Mas é complicado. A matéria escrita 10 de dezembro de 2023 está no site da rádio. Está no site da rádio. E ninguém viu que poderia tirar um renomado que não faria a menor falta. Não, começa o título assim, renomado no universo do jogo uma história. Agora uma coisa que eu fiquei... É verdade que a manchete escafedeu-se, não? Então, isso está acontecendo desde sábado. Parece que o nome manchete parece que não está sendo mais usado. Agora é M Rio, né? Rede M Rio. Uma parte da programação que é da manchete vai ser alocada daqui a pouco numa outra frequência. É uma pena, mas já havia indícios de que estava faltando dinheiro nesse projeto, Fernando. Primeiro que Beto Júnior, que era para liberar os postos da emissora, Beto Júnior saiu, depois o Bruno Torelli saiu, o João Guilherme passou a não narrar mais os jogos. Eu acho que não houve dinheiro ali. Acho que não houve. Você sabe que muito antes do Rafa assumir essa responsabilidade, quero mandar um abraço para o Rafael, que é um menino de talento e tal, que eu conheci bebê nos corredores da Rádio Globo. Eu era muito amigo do avô dele, que Deus o tenha, o nosso querido Luiz de França, muito antes disso, porque esse programa, esse podcast, qualquer coisa que eu faço e que está no ar, ele vem há 4 anos, desde que eu saí do Tupi. Mas quando eu fazia, aqui você participou fisicamente, né, com a presença de todo mundo naquela sala que eu tenho. Muito bom. E nessa ocasião tinha um colega nosso que era, através da empresa dele, ele assistia também o pai das meninas, meu Deus, que era o cara que foi o superintendente, o Jaquito, que era o superintendente da Manchete. E ele caetituou o meu nome naquela época. Aí marcou um encontro e eu fui. E, na verdade, o Jaquito, Pedro Jacques Capeller, que ficou responsável pelo nome Manchete, essa coisa toda, tinha, e deve ter ainda, imagino, um escritório ali em frente ao consulado americano, na Santa Luzia. E eu fui lá, fui recebido pelo Jaquito e tal. Quando ele fez a proposta para mim, na verdade, eu me interessaria, evidentemente, por dirigir uma emissora. Talvez me interessasse.
Mas eu fui muito franco com ele. Falei assim, olha, Jaquito, eu não tenho dívidas, eu estou muito bem, obrigado, e se não for compensador, eu não vou fazer. Aí ele disse assim, não, Fernando, o que eu queria, porque naquela época eles tinham a manchete, era imagino, um computador, um computador. Então, você faria de início um programa de 6 às 9 da manhã. E porque durante toda a programação parece que era vendida para a Rússia e em português, né? Ou então, se você preferir, meia-noite às 3. Falei assim, olha, eu não quero mais fazer de 6 às 9, evidentemente, a não ser que tivesse alguma remuneração razoável. E eu não quero também fazer a partir da meia-noite. Então aí ficamos batendo papo, tomando um café, uma das filhas dele me levou e tal. Então ali já dava para desconfiar, porque é aquela história, você tem que ter algum tipo de garantia. Quando eu vi que o William Travassos, que é um excepcional comunicador, querido amigo, e que está brilhando hoje em Belo Horizonte, ficou 3 a 4 meses, falei, isso aí, e eu duvido, pode ser que apareça, espero que essa minha fala até provoque isso para que a Manchete volte, rediviva, digamos assim, em outra empresa. O que eu entendi pelo que se falou é que a Manchete, como é que se diz? Ela entrou no estúdio de outra empresa, né? Essa que é a história, a Meet Rio, né? Acho que é Meet Rio, e que de repente desfez-se isso por algum motivo. Alguém não cumpriu algo que deveria ser cumprido. Só pode ser, né? Mas, ô É uma Sérgio, pena, porque o Thiago faz um trabalho muito legal, é uma pena é mesmo. uma Fica pena. triste, né? Não, condição total. Os caras que foram inicialmente contratados, o próprio Rafael, com certeza, que é brilhante na mesa de som e é uma pessoa de inteligência, ele tem. Agora há que se ter o dinheiro, né? Querido, um abraço para você. A gente se vê antes do Natal ainda, na semana que vem, Até se Deus sexta. quiser. Tá Até bom? sexta. Até sexta-feira, Até né? sexta, dia 15, é o almoço da confraria, o almoço de fim de ano. Estaremos lá, vou te apresentar ao povo. Abraço grande, viu? Maravilha. Obrigado, querido. Obrigado, eu que agradeço. Pois é, então tivemos aí, agora vamos ter o Wagner Menezes. O Wagner, alô, você. O Wagner é dos mais talentosos repórteres esportivos com os quais eu tive oportunidade de trabalhar. Então vamos lá, Wagner Menezes está aqui, o repórter do Sorriso Cativante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos chamar o seu Wagner, vamos chamar o seu Wagner. Wagner Menezes, cadê você? O outro já está aí. Chegou o homem. Olha só o sorriso do homem. Wagner Menezes, como vai você? Tudo bem? Bom Bom dia, dia! Fernando Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Escuta, a Triciano tem algum recado para dar aí no ar? Daqui a pouco ela dá. Agora, tá Fernando, certo. Diga. estava vendo aí seu papo com o Sérgio Solon, sempre muito esclarecedor e interessante, né, Fernando? Uhum. Sem dúvida. Infelizmente, é muito acrescido pelo seu talento, né? Aí virou a cereja do bolo aí, né? Muito obrigado. E parabéns a você pela entrevista que você fez com o Eurico Miranda, o Euriquinho, né? Eu tive a honra também de ser amigo do Eurico, sei que era muito polêmico e tal, mas era uma figura até pela sua polêmica, admirável, né? Porque ele era a mão forte do Vasco da Gama e você conviveu com isso 38 anos, me parece, né? É verdade. Agora, o Eurico, rapaz, a família gostou da minissérie, né? Sei. Mas o próprio filho do Eurico revelou que vai fazer uma continuação da minissérie, né? Para abordar outros pontos. Independentemente de você ser Vasco ou não, essa minissérie mostrou para muita gente que não conheceu quem era Eurico Miranda, ou pelo menos tentou mostrar um pouco sobre a personalidade do Eurico Miranda, que sempre foi muito criticado por ser apaixonado pelo Vasco e fazer qualquer coisa pelo Vasco. E foi até o que eu comentei durante o papo. Uma vez nós estávamos na Europa, e aí eu virei para o Eurico, que na época era deputado federal
foi eleito com uma votação muito expressiva aqui pelo Rio de Janeiro. Eu falei, Eurico, se você fosse Flamengo, você não era deputado, você estava concorrendo aí à presidência da República. Você imagina tendo aí 40, 50 milhões de torcedores e ele fazendo pelo Flamengo o que ele fazia pelo Vasco, né? A repercussão seria muito maior, não é mesmo, Fernando? Com certeza, você está repleto de razão. O Marco Silva, lá dos Estados Unidos, está fazendo uma pergunta para você. Alô, Wagner, ele está hoje em Oklahoma. Explica a queda do Fluminense para C e voltar para A sem passar pela B. E até que ponto ele teve influência nisso? Não, teve influência não. Se não fosse ele, não voltaria, né? Porque ele queria um campeonato forte. E um campeonato forte teria que contar com o Fluminense. E aí ele acabou conseguindo, nos bastidores, uma articulação política e fez com que o Fluminense voltasse direto para a primeira divisão, né? É um episódio marcante no nosso futebol, hoje meio surreal, mas são coisas que já aconteceram e que envolveram Eurico Miranda. E naquela situação, Eurico não estava defendendo o Vasco. Na verdade, ele estava defendendo o Fluminense, mas ao defender o Fluminense, você defendia o futebol carioca e, consequentemente, o Vasco. Indiretamente, ele ajudou o Vasco, porque você ter o Fluminense é importante para o Vasco. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, é uma das situações envolvendo Eurico. Uma outra que nós vivemos fora do país, a anulação de um jogo da Libertadores. Nunca aconteceu isso. Uma anulação devido a uma interferência do Pablo Escobar, que pressionou a arbitragem antes do jogo Vasco e Nacional de Medellín. Como eu falo, eu estava lá e vi de perto. E o Eurico conseguiu provar que houve essa interferência, essa pressão em cima do trio de arbitragem. Né? Havia escutas telefônicas dentro do Hotel 5 Estrelas, lá em Medellín. Então, são situações que só o Eurico Miranda viveu e conseguiu ajudar. Ele provou que o Vasco foi o primeiro campeão sul-americano. Foi por isso que o Vasco conquistou por 2 vezes o torneio continental, porque o Vasco, ele provou em 48, tinha sido campeão sul-americano. Outros dirigentes passaram pelo Vasco e ninguém teve a iniciativa de brigar por isso. Com certeza. O Vasco, por exemplo, foi campeão do mundo de basquetebol. Foi disputar o McDonald's Cup lá na Europa. E aí perdeu para um time da NBA. Ou seja, perder na final para um time da NBA é como se conquistasse o título, porque ganhar não teria como nunca. É verdade. Então, o Vasco pegou uma final contra o time da NBA. Quer dizer, mérito também do Eurico e por aí vai, Fernando. Outro dia, não sei se você viu aqui, eu contei uma história que tem a ver com o Eurico Miranda. Eu estava em Portugal o ano passado, eu fiquei, entre o ano retrasado e o passado, eu fiquei 6 meses em Portugal na casa do meu filho. Aproveitei para fazer uns contatos lá também, nas emissoras, essa coisa toda e tal. E quando eu fui para Portugal, eu tenho um cachorrinho aqui que é muito amado, que é um Shih Tzu, né? Que a gente chama de Todinho, porque ele parece o Todd mesmo, né? E a gente levou o Todd. Levamos o Todd, meus filhos estavam... Você sabe que isso denuncia a idade, né, Fernando? O que é? Isso denuncia a idade. Denuncia a porque idade. Porque você é da geração do Todd. Você não é da geração do Nescau. É verdade. Então, ouça só isso. Aí nós fomos ficar na casa dele, e como eu não tinha muito o que fazer, porque eu nasci, a dupla de netos que eu tenho, e mais a Samira ficou mais nesse mistério de ajudar as noras, cada uma grávida. E eu andava pelo Portugal inteiro, né? Eu sou um andarilho, né? Eu acho que Freud explica, se eu quero pensar, eu tenho que andar. Então eu andava para tudo quanto é lado e tal. Aí quando chegou a volta, íamos voltar com o cachorrinho também. E aí descobrimos que precisava fazer o exame no veterinário, e tanto é que ele hoje tem um passaporte português. O meu cachorrinho tem um passaporte português. Mas para ter o tal passaporte que era necessário para a volta. E nós fomos, entramos num veterinário excelente, e o cara muito carinhoso com o cachorro e tal. Ele disse, sabe de uma coisa? Devo dizer-te uma coisa, eu cá com os meus botões, eu sou torcedor do Porto e, consequentemente, sou torcedor do Vasco da Gama, opá.
Eu falei, que maravilha. Eu disse, pois é, e eu tenho um primo da minha família que é uma pessoa extraordinária, talvez tu conheças. Eu falei, quem é? Eurico Miranda. Você vê as coincidências, como o mundo é pequeno, né? O cara era primo ou tio, não me lembro bem, do Eurico. E o Eurico teve uma passagem lá na rádio, numa madrugada que eu estava fazendo, que eu tinha feito um editorial elogiando lá a estátua do Romário, quando ela foi colocada lá em São Januário, e ele teria ouvido, parou o carro, foi lá sozinho, fez uma homenagem danada, enfim, e a partir daí a gente travou o conhecimento. Mas você vê hoje essa coisa do dirigente da CBS, o Edinaldo, o nome dele, né? Que foi defenestrado, isso vai dar em quê? Isso vai dar em processo, vai dar em uma nova eleição e dependendo aí dos advogados, a gente vai observar o seguinte, ele pode talvez até participar novamente da eleição. Esse é um detalhe, ele pode talvez participar da eleição. Agora, independentemente de quem vai ser o novo presidente da CBF ou não, é uma bagunça, né, Fernando? É uma bagunça. A CBF está uma bagunça. É uma bagunça. E essa altura, há muito tempo. Essa altura, o Fernando Diniz, ele é mantido ou vai ser defenestrado se for outro presidente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se eu falar que sim, eu estou mentindo. Se eu falar que não, também estou mentindo. A esta altura do Ancelotti. A esta altura do acordo. O Fernando Sérgio vira presidente da CBF. O Ancelotti vem? Será que o Ancelotti vai vir nessa bagunça? Ou por outra, será que o Ancelotti sabe de alguma coisa? Será? Porque ele não fala nada, né? O que acontece? Surgiu uma informação nesse final de semana que a CBF estava vendo uma casa para ele com aluguel de R$100 mil aqui na Barra da Tijuca. Você imagina o aluguel de uma casa de R$100 mil. Que casa é essa, hein, Fernando Sérgio? Meu Deus do céu, dá até fazer patinho lá dentro. Porque normalmente uma casa de alto padrão aqui na Barra... uma casa de alto padrão, uns 30, alto padrão né? mesmo. R$40 mil. Alto padrão, mas alto padrão mesmo. Padrão mesmo, aquela que tem piscina. Agora, para você alugar uma de 100 mil, que eu fico imaginando o que não tem nessa casa de 100 mil. É verdade, é verdade. É um negócio louco, né? É uma coisa absolutamente irreal, né? Quer dizer, se aconteceu, será malandragem. A casa custa 40 e o cara está dizendo que custa 100. Agora, eu vi você comentar aí no início do programa, com o Solon, a respeito da temperatura baixa, que parece que está quanto? 1 grau abaixo de zero? Ou é um acima ou um embaixo. Acho que foi 1 grau abaixo de zero. Eu já peguei 24 graus abaixo de zero. Nossa. Na antiga União Soviética, quando era a União Soviética. Com todo respeito, o pintinho fica encolhido, né, velho? E aí foi em Kiev, onde hoje é a Ucrânia, né? Naquela época não existia a Ucrânia, né? Era tudo um país só. Uma coisa só. Era a União Soviética. Eu fiquei 29 dias com o Vasco, excursionando pela antiga União Soviética e viajando de um lado para o outro, naqueles velhos aviões Tupolev, famoso, famoso. Que bacana. Foi bem recebido lá? Sempre, muito bem recebido. O povo brasileiro é bem recebido em qualquer lugar do mundo. E o futebol me propiciou isso, né? Eu passei também 30 dias com o Vasco pela Índia, viajando com o Vasco pela Índia. Algumas semanas também viajando pela África, além de ter feito a cobertura da Copa do Mundo, né? No Japão, na Coreia, né? Já fomos em vários países, 58 no total. 58. Então a gente sempre foi muito bem recebido. Muito bem recebido, Maravilha. Fernando. O André Coura Cabeça está mandando um abraço para a gente. Obrigado, querido. O Serginho, meu filho, que é professor de jiu-jitsu, faixa preta, 5º grau, e está mandando um abraço. É professor também da FAETEC, né? Obrigado, Serginho. Depois a gente vai falar desse novo projeto que você está iniciando aí, que é através de uma academia das melhores de Niterói.
Mas voltando ao Wagner, você vê, Wagner, que vida rica, né, que você tem a nível de produção e a nível da tua qualidade mesmo, né? Você tem não só voz, como presença e inteligência, que é fundamental, que não adianta ter só voz. Falar nisso, eu quero lamentar, infelizmente, eu recebi um vídeo do grande Luiz Nascimento, nosso querido amigo, que está desenganado pelos médicos. E força de me parece que câncer no pâncreas, ele ainda está internado, mas foi tão triste, né, perceber uma realidade dessa. Um dos melhores locutores que a gente teve a oportunidade de conviver, quer na Globo, quer na Tupi. E também a passagem do Rui Santos, né, que você também teve a oportunidade de conhecer, que lamentavelmente já se foi. Faz parte da vida, mas sempre é um vazio que é deixado porque são pessoas da nossa geração que estão indo embora, meio que a gente fica até sem palavras. Né, hein? Prematuramente. Prematuramente. Para os dias de hoje, prematuramente. No caso do... como foi falado na abertura aí pelo Rob Saldi, né, que faleceu já há 2 anos. E também faleceu muito novo. Né? Faleceu muito novo. É verdade. Quero até te convidar na qualidade de patrono da Confraria dos Amigos do Rádio, mas não faça disso uma obrigação, caso você não possa. Até porque esse almoço, cada um paga a sua. Então, é um negócio que... Esse é o lado. Porque você sabe o que acontece? No início, quando a Confraria iniciou-se, há mais de 16 anos, a partir de um prêmio que eu ganhei, o Apolim ganhou também, na ABI. Então, aconteceu a Confraria. E aí a gente fazia aquele racha de todo mundo. Mas sempre tinha uns espertalhões que quando alguém pagava só o essencial, tomava lá um refrigerante e tal, o cara tomava 3, 4, 5 uísques. E no final a conta ficava absurda. Então dia 15 na Taberna da Glória vai ter o almoço de fim de ano da Confraria dos Amigos do Rádio, que obviamente o dia que você puder ir, será uma honra para nós, que muita gente quer conhecer. Quem? Não, Wagner. Eu falei, o Wagner. Você é amigo do Wagner? Eu falei, sou pequeno, mas sou, entendeu? Ele é mais poderoso, ele já visitou 58 países. Eu dei graças a Deus que ele foi para o esporte, porque se fosse comunicador, não sei se eu teria a chance, entendeu? Mas isso, evidentemente, brincadeiras à parte, vem pelo fato de ter por ti uma grande amizade. Você sempre foi uma pessoa que me recebeu muito bem mesmo, deu oportunidades num programa que era o seu, né, para que a gente falasse da nossa madrugada, e foi uma época muito gostosa. Eu recebi uma foto que eu estava no meio, e do lado estava o Marlon e do outro lado estava o Anderson AA. Então eles dizendo dessa saudade dessa época tão profícua. Eu tenho até saudades do nosso querido Alfredo Raimundo, porque a gente sabia, aliás, um abraço para a dona Lúcia, que está sempre vendo a gente, e o Ricardo Henrique, rapaz, Ricardo Henrique se tornou avô. Então é o filho do Alfredo Raimundo. Nasceu o Peter, está morando na Alemanha, sabia? Está morando em Berlim, é verdade. Mas, meu amigo, Fernando, em março irei ao Brasil. Pergunte ao Wagner Menezes se ele gostaria de almoçar comigo consigo na casa dele. Não entendi. Quem está perguntando? O Marco Silva. Marco Silva, a gente pode se encontrar e eu te levo para almoçar a melhor costela do Rio, com o maior prazer. Olha, sei que você, no seu podcast, você está dando aí, né, nesse lugar da costela, não é isso? Mas como é que as pessoas fazem para participar do podcast seu? Ou só interagir comigo no Instagram, WM Livre Leve Solto, ou então acompanhar nossas postagens no YouTube, @Livre Leve Solto. Você me dá a chance de dizer que esse programa estará daqui a pouquinho no YouTube também. A gente apresenta ele aqui no YouTube e no Instagram. Então, de qualquer maneira, você pode ver e ouvir. E outra coisa, no Facebook ele fica por 30 dias. E no YouTube fica ad eternitatum. Estou com mais de 4.000
programas lá no YouTube. E o Vaguinho vem aí aumentar essa felicidade da gente ter uma pessoa de muito talento, em que eu não deixaria obviamente, de agradecer. A Triciana está aí? Tá sim, Fernando. Fala do spa. Vamos falar do spa dela. Para ela falar um pouco e dar uma dica para você. Fernando, você está atrás de você. Vem cá, Triciana. Vem cá. Você está atrás de você. Vem aqui, vem aqui. É a esposa do... É a esposa... Você como é que é mulher, né, Fernando? Eu sei. É diferente. Olha aqui. Rapidinho aqui. Tá, ok. Só dá um oi aqui pro Fernando. Oi, Tri. Como é que vai você? Tudo bem? Fala aí pra gente. Tudo bem. Bom revê-la. Fala aí do spa. Eu tô aqui também, estamos cheio de promoção de final de ano para quem quer relaxar a mente, o corpo aqui no Coena Spa, fazer uma massagem, dar de presente um voucher com massagens relaxantes, banho de ofurô e muita coisa bacana aqui no Coena. Que bacana. A gente fica aqui na Avenida das Américas, aqui no Citar Office Mall, na Barra da Tijuca. Tá certo, Avenida das Américas, Citar... como é que é? Loja 2402. Loja 24... 02. E funciona de que horas a que horas? De segunda a sexta, de 8 da manhã até às 19 horas. Tá bom. Então as pessoas podem e devem procurar lá no Citar América, né? Aquele shopping bonito, ali perto do Atlântico, né? Perto daqui. Do Dantal. A gente fica ao lado do Dantal. Tá. Shopping Tá Dantal. ótimo. Não tem erro. Então, vocês vão trabalhar até quando? Véspera de Natal, essa coisa toda, não? Sim, a gente vai trabalhar até o final do mês. Só vai tirar o dia 25, né, que é Natal. Sim. E aí a gente volta, tira uma semaninha de férias e dia 8 de janeiro a gente já está aberto novamente. Tá certo. Chega lá, pergunta pela Triciana, qual o nome do spa? Isso. Coena Spa. Muito bem. Tá Coena certo. Spa. Coena Spa. Tá certo, querida. Um abraço para você, Obrigada. viu? Tudo de bom. Obrigada. Vaguinho, Obrigada. Abração para você, tá tudo de bom. E até semana que vem, se Deus quiser. Se eu realmente tiver condições, sexta-feira estarei lá, Fernando. Tá certo. A gente se fala ao longo, tá bom? Porque deu um picote aí no que você falou. Um grande abraço. Obrigado, querido. Então, Wagner Menezes, tchau, querido, boa sorte, um abração. Então, nós tivemos aí o Wagner Menezes participando do nosso programa hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Amanhã estaremos aqui, mais uma vez, às 10 horas da manhã. Tudo de bom para vocês. O Marco dizendo que vai levar a Dona Ruth para o spa, por que não? É verdade, é bom, trabalho muito bom da Triciana Fonseca, que eu recomendo. E é muito fácil, Citar América, né? Onde fica o spa, é só perguntar que chegou lá, você será muito bem atendido. Olha, gente, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, 10 horas.